Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru, aqui para Bauru e as cidades da região e também das emissoras da Rede Legislativa Pública a partir da TV Câmara de Bauru, no sinal aberto e no sinal fechado. Você está acompanhando em algum grau muito próximo de você a crise hídrica em Bauru e das questões dos expoentes climáticos extremos em todo o país, assim como no mundo. E de que forma isso entra da nossa realidade, para um estudo não só local, regional, como circunstancial e de contexto das nossas limitações ou não, da forma como a gente explora o abastecimento de água disponível na natureza. Para a gente conversar sobre esse assunto, a gente vai falar com o professor Ricardo César Aoki Hirata, em multiplataforma. Ele nos recebe lá de São Paulo, é professor titular do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo e a USP e coordenador do projeto de pesquisa, o SACRE, aqui junto com o Departamento de Água de Bauru. Por isso, ele vai nos presentear aqui com informações importantes para a gente saber da nossa realidade, você que nos ouve nos outros canais, nas outras regiões, saber de que forma isso pode ser utilizado para você discutir o seu problema aí na sua aldeia. Professor, muito obrigado por nos receber aqui pela TV Câmara e a Rádio Câmara de Bauru. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder conversar com vocês sobre águas, sobretudo numa situação crítica com que passa a cidade de Bauru. A gente se encontrou na origem aqui da pesquisa do projeto SACRE e o senhor falava da resiliência, a forma como a gente usa aqui as nossas disponibilidades, tanto de água de superfície, basicamente o Batalha, 30% da cidade, e os outros cerca de 45 poços da água subterrânea, né? Achando, e corretamente nesse aspecto, que o aquífero Guarani é uma forma abundante de água, de séculos aí de apropriação, mas a gente precisa ver como a gente está extraindo isso racionalmente ou não no dia a dia. O que vocês conseguiram observar do SACRE em relação à nossa realidade aqui para início, professor? Então, o SACRE é um projeto que tem como objetivo aumentar a resiliência hídrica da cidade de Bauru, tanto na sua área urbana como também na sua área rural. Ou seja, reduzir as vulnerabilidades que a cidade passa às estiagens e aos problemas associados às mudanças climáticas. O projeto ele começou há 3 anos atrás, nós estamos justamente no meio do projeto, a primeira entrevista foi no lançamento que nós fizemos com a presença de todos, foi um evento, aliás, um evento que teve uma característica de festa, né, porque foi um evento de lançamento de um projeto bastante grande e bastante esperado por nós da academia, da universidade e também por parte da população. Então, é um projeto que foi lançado há 3 anos atrás. Neste caso, vamos pegar primeiro a nossa crise hídrica aqui, que as pessoas são imediatistas, vão tirando água de tudo quanto é forma, utilizando ou não na agricultura, na agroindústria, nas nossas expectativas do dia a dia, e nós não temos, como se sabe, para 30% daqueles que dependem do sistema Batalha, ou seja, os seus afluentes, a pequena lagoa ali na divisa com Piratininga, tudo aquilo que ela pode nos oferecer. Aliás, como ponto de partida para o senhor comentar exatamente a nossa fase aqui de agonia, de novo com a crise de racionamento da cidade, 24 por mais de 48 já nesse momento, só para demarcar o tempo, estamos gravando em setembro de 2024, a gente já chegou a tirar 550 litros por segundo da Lagoa do Batalha de captação. E como se sabe, a outorga, a última dela do DAIE de 2019, tem lá cerca de 317 litros apenas naquele ponto. E temos um plano diretor de água, a gente falar depois defasado. Como é que o senhor vê o Batalha nessa nossa circunstância? Exatamente isso que você bem colocou. O Batalha é uma bacia muito pequena, uma bacia hidrográfica bastante pequena, que hoje já não atende mais a demanda da cidade de Bauru. Tá certo que a cidade de Bauru utiliza para o abastecimento de 30% ou 27% da população, ela faz por águas que vêm do sistema Batalha. Então, o Batalha é um rio, tem uma lagoa da qual se extrai essa água, trata-se a água e distribui para uma parte da cidade. Mas a maior parte da cidade, que justamente é a parte da cidade que hoje não está sofrendo com essa crise hídrica, é abastecida pelo sistema aquífero Guarani, que é uma água subterrânea, é um dos principais aquíferos que nós temos na América do Sul
e ele é um superaquífero que, esse sim, não tem nenhuma influência das estiagens ou da seca. Ele é um aquífero que tem, claro, outros problemas, outros cuidados que a gente pode comentar. Mas falando da bacia do Batalha, que é onde se retira a água, ele é um sistema, como eu disse, bastante antigo, né? Tanto o sistema de tratamento de água como o sistema de reservação e adução é um sistema bastante antigo que precisa, obviamente, ser modernizado. Mas uma das coisas que acontece é que a própria bacia de captação, ou seja, toda a área da bacia do Batalha, é uma bacia muito pequena e que tem vários usos. É uma bacia que também tem essa pequena cidade de Piratininga, que usa água subterrânea e, portanto, ela também não sofre problemas com essa estiagem, e ela não usa diretamente a água do Batalha, portanto, ela está fora desse contexto. Mas o que acontece? A bacia do Piratininga é uma bacia com... a bacia do Batalha é uma bacia que tem múltiplos usos, né? Lá nós temos agricultura, nós temos plantações diversas, nós temos novos condomínios que estão entrando, cana, outros tipos de vegetação. E todos esses usos da terra são consumidores de água. A própria árvore, pela própria existência da árvore, né, mesmo uma árvore natural, né, ela precisa de água para sobreviver. Então, ela retira a água e ela evapora essa água, evapotranspira essa água, e justamente o fato dela fazer isso aos milhões de árvores e todo mundo que utiliza essa água, vai então retirando a água do Batalha, e o último usuário na linha do Rio Batalha é justamente a cidade de Bauru, que é a que mais sofre. Porque é o que resta do Batalha depois de todos esses usos. Embora, por lei, o abastecimento público de cidades seja a prioridade, mas devido à posição geográfica da retirada da água, ela é a última. Então, ela pega o que resta da bacia, né? Então, o que nós temos que fazer, então, é repensar o uso dessa bacia para que haja melhor aproveitamento dessa água e para que possa ser melhor, haja melhor benefício para a população. Tá, e colocar como raciocínio aqui, se nós temos uma superexploração dessa pequena bacia do Batalha, pelos motivos que o senhor já elencou, mas também temos no horizonte leigo das pessoas uma ideia como Ribeirão Preto, para comparar, de que basta perfurar, então, poços, que isso se resolve em si, aí fica dependente de um último sistema, porque aí o superaquífero vai nos atender na plenitude. E ele está sendo também muito superexplorado aqui. A nossa extração é quase full time, bomba se quebra o tempo inteiro, porque não tem descanso nenhuma. Muito mais gasto de energia no horário de pico, tarifa dobrada, né, das 18 às 21 horas, 22 horas. Ou seja, temos pouco no lugar e disponível no outro, mas sendo saturada essa exploração. Existe um outro problema, que é o que o pessoal próprio do DAINA, do Departamento de Águas e Esgoto de Bauru, inclusive já avaliou e tentou, né, perfurar poços na região onde é a área de atendimento do Batalha, mas o que se vê é que esse aquífero, que é o citado, o sistema aquífero Guarani, que ocorre por baixo da cidade de Bauru, justamente na região que nós temos de abastecimento do Batalha, ele fica muito pouco espesso. Então, os poços ali perfurados não dão as mesmas vazões que você obtém em toda a região mais central, leste ou norte ou mesmo sul. Todas as outras regiões que são totalmente abastecidas pelo Guarani têm poços que chegam a dar 200 mil litros por hora. E poços na região justamente do Batalha, que é abastecido pelo Batalha, os poços são de 30, 40 mil litros por hora, ou seja, muito menor. Mas por que isso daí acontece? Por uma questão geológica. É uma característica geológica que houve lá no passado, quando o aquífero Guarani foi depositado, e posteriormente, isso nós estamos falando há centenas de milhões de anos, isso daí aconteceu, criou essa situação, e a cidade foi fundada no local onde o aquífero Guarani não é tão bom, infelizmente, para a cidade, porque se a cidade fosse fundada a alguns quilômetros mais para leste, nós não estaríamos com essa conversa sobre esse problema, porque a cidade seria totalmente abastecida por águas do aquífero Guarani. Mas isso é fato. O que nós temos é o seguinte: o Batalha apresenta problemas, que é um problema associados a eles. A gente pode dizer algumas soluções para o Batalha, porque existem soluções para o Batalha, e também nós temos o Guarani.
O Guarani é consistido, então, de uma unidade geológica a 200 metros de profundidade, debaixo da cidade de Bauru, que tem espessuras de 200 metros e que vai ficando menos espesso da maneira que vai se aproximando do rio Batalha, né? Então, por essa característica. E são poços excelentes, não só em termos de vazão, eles dão muita água, como também são poços de excelente qualidade. As águas são águas potáveis, você não precisa de grandes tratamentos, não, você não precisa de tratamento. O que se faz, é claro, uma cloração, porque é necessário, né, para manter essa boa qualidade, não ter problemas da distribuição de rede, e você tem que fazer fluoretação, que também é uma outra obediência de lei. Mas é uma água potável, é uma água de excelente qualidade. O que está acontecendo na cidade de Bauru em relação aos poços do Guarani? A cidade foi construindo poços ao longo da sua história, da maneira que foi precisando de água, foram perfurando poços corretamente, isso é um aquífero com essa magnitude, e ele está atendendo a cidade de Bauru. Entretanto, a sua distribuição, ou seja, o que acontece com o poço? Quando você perfura o poço e você retira a água, os níveis desse poço eles reduzem. Isso é natural, isso faz parte do bombeamento. Então, você bombeia o poço, retira, coloca a bomba, tira a água, e os níveis da água do aquífero diminuem, né? Então, isso é aquele lance, né? Para fazer a omelete, você tem que quebrar os ovos, e meio quebrar os ovos é reduzir o nível do Guarani. O que acontece em Bauru é que nós temos uma grande densidade de poços dentro da cidade de Bauru, né? Então, um poço, devido ao fato de reduzir o nível, estar ao lado de outro poço, que também se reduz o nível, ao lado de outro poço que reduz o nível, a soma dessas quedas de níveis, somam mesmo, então a resultante das quedas dos níveis é maior. Então, o que nós temos observado no centro da cidade é que os níveis estão bem mais baixos do que estavam outrora, né? Outrora nós tínhamos o Guarani, se você fizesse o primeiro poço do Guarani, a gente tem níveis quase próximos à superfície. E hoje nós estamos a níveis de 150 metros Você abaixo está do falando de nível. profundidade para alcançar o A nível profundidade a partir da dinâmico e superfície. estático do funcionamento pleno da bomba. Exato. O que nós estamos falando, que são esses dois termos técnicos, né? Quando você perfura o poço sem bombear, nós temos um nível de água, ou seja, a distância entre a superfície até o nível do aquífero, né? Essa Sim. distância. E esse nível, essa distância, nós chamamos de nível estático, porque sem bombeamento. E quando a gente bombeia, a gente causa esse rebaixamento para sair água, e nós temos, então, ele estabiliza num outro nível que chama nível dinâmico. Esses níveis dinâmicos de todos os poços operando simultaneamente causam um rebaixamento de nível bem maior, porque são somatórios de rebaixamentos, que atingem, então, toda a parte central da cidade, onde esses poços estão concentrados. O que acontece é que Bauru tem sofrido, e tem sido registrado isso, quedas desses níveis à razão de 1 metro por ano, né? Então, existe uma pergunta importante, que isso é acumulativo no tempo, até quanto tempo isso vai acontecer? Então, o estudo SACRE, que é o estudo que nós estamos fazendo o quê? Nós estamos pegando todos os dados desses poços, além dos dados geológicos de toda a região, integramos todos esses dados, né, e colocamos dentro de um modelo computacional, um modelo de computador. Esse modelo, num programa super sofisticado, o que ele faz? Ele reproduz as características desse aquífero. Então, nós, com essas características todas, podemos simular o futuro desse aquífero. Vamos dizer o seguinte: a cidade está com esses 50 poços bombeando dessa forma, o que vai acontecer daqui a 20 anos? O que vai acontecer daqui a 50 anos? Né? Ou, se mais poços forem perfurados, o que acontecerá? Então, nós temos esse modelo numérico, né? Nós estamos trabalhando nesse modelo numérico, e tem mostrado justamente isso, que os níveis vão caindo, e vai chegar um determinado momento que os níveis vão começar a reduzir a queda. A queda não será tão acentuada como é observada agora, né? Mostrando isso. Mas, obviamente, quanto mais baixo o nível vai ficando, mais difícil é de tirar a água, porque você vai precisar de bombas maiores, o que representa exatamente gastos de energia elétrica. Para falar a verdade, o maior consumidor de energia elétrica da cidade de Bauru é o próprio DAI. 40 bilhões de reais ano.
Exato, não é só o DAI de Bauru, mas qualquer cidade que você vê, um dos grandes, se não o maior consumidor de energia elétrica é a companhia de água, porque ela tem que gastar energia elétrica para retirar essa água. Então, tem custos associados e vários outros processos. Então, o que nós também estamos analisando é como melhorar a eficiência do aquífero Guarani para dar mais longevidade para o aquífero, mudando no modelo, pelo menos mudando os postos de posição e distribuindo eles em áreas mais distantes do centro, o que vai fazer, então, com que essa queda diminua ainda mais e nós vamos poder, então, ter postos mais eficientes. Se eu tenho, por a questão até da natureza geológica, águas mais na zona norte, né, oeste, leste, enfim, do município, pegar o norte como matriz aqui, eu tenho uma distribuição irregular por uma série de concentrações imobiliárias, de densidade populacional nessa região central e pouca água de superfície no Guarani, pelos motivos que o senhor já explicou, o plano diretor de águas, que está defasado, precisa ser revisado lá em 2015, da Hidrosan apontou uma diretriz lá, olha, vocês precisam melhorar a reservação, tanto pública quanto na casa das pessoas. Tem gente que mora com 4, 5 pessoas, tem a caixinha de 250 litros. Não vai dar, porque cada vez mais, com esta questão do nível, teoricamente, as pessoas vão ter maior dificuldade de ter água full time, né? As pessoas têm uma cultura aqui de que abre a torneira, ela tem que ter 24 horas jorrando água abundante, e não é bem assim. As pessoas terem água de qualidade, de quantidade, é um direito. Realmente, Ok. eles têm isso. O que acontece é o seguinte, claro que o desperdício da água, a pessoa que tem água abundante na sua casa, quer dizer, ele precisa ter água, né? Mas ela não precisa gastar água de forma irresponsável, porque, para falar a verdade, o recurso é um só. E se você gasta água, outros não terão água. Então, se as pessoas usam água com parcimônia, e sobretudo nesses momentos críticos, com sabedoria, não só eles economizam dinheiro próprio, porque água também você precisa pagar por esse bem, mas ele é um benefício para todo mundo, para toda a população, né? Não só em termos de água, mas em termos energéticos. Para quê? Para falar a verdade, né, quanto mais a própria companhia de água de Bauru ela economizar, melhor é para toda a população, porque, afinal de contas, a companhia de água é de todos os bauruenses, né? Porque é um patrimônio. Para falar a verdade, companhias de água são patrimônios do cidadão, né? Então, é bom que você tenha uma boa companhia, que tenha uma companhia que não seja deficitária e que seja eficiente economicamente, porque é um benefício a todos. Mas, realmente, indo ao plano diretor de águas, que é um plano que já pedia, isso é uma exigência do próprio plano, uma renovação dos seus resultados e das suas conclusões e das suas recomendações, já é época de fazer essa atualização deste estudo. Mas uma coisa que eu acho que é importante também mencionar é a diferença que existe entre planos diretores de água feitos por companhias bastante competentes, obviamente, de engenharias, mas é o objetivo disso. Eles são muito mais pragmáticos ou muito mais objetivos na sua função, que é fazer uma análise da situação e ver como que essa análise pode ser melhorada. A diferença que existe um plano e o projeto SACRE é um projeto de pesquisa. Nós vamos além desse entendimento. O que nós fazemos? Nós, como pesquisa, como instituições de pesquisa, o que nós vemos são oportunidades novas que novas tecnologias poderiam trazer para melhorar esse sistema. Por exemplo, nós fazemos datação de águas, coisas que, obviamente, nem se pediria para um plano diretor de água, e nós temos datações de águas, nós temos uso de isótopos ou técnicas pouco usuais ou nunca utilizadas que nós estamos desenvolvendo. Isso é pesquisa, isso é uma característica do projeto SACRE. Uma outra característica que o projeto SACRE também tem, que vai além do plano, que eu acho que é bastante interessante, nós envolvemos todas as instituições de Estado que estão diretamente ligadas à questão da água. Quem são os nossos parceiros dentro do SACRE? Não só parceiros de tal nome e o logotipo no projeto, mas são partícipes, porque tem técnicos trabalhando. São atores juntos, né? Exato, trabalham juntos, nós realmente trabalhamos juntos, com o Departamento de Águas e Energia Elétrica, que é o órgão gestor do recurso. Nós temos, então, o pessoal que está medindo e tem uma estação fluviométrica nova, operada por eles, construída por nós, operada por eles, e que faz parte do projeto. Então, melhorou
o entendimento do Batalha. Nós temos a CETESB, nós temos o IPA, o Instituto de Pesquisas Ambientais, nós temos o IPT, né? Então, nós temos os principais atores institucionais que estão nesse projeto. Então, o que acontece? Então, nós desenvolvemos um projeto com pessoas que manejam, gestionam e trabalham com a questão da água no estado de São Paulo. Isso é uma fortaleza do projeto, porque é com eles, são instituições fins, que o próprio resultado do projeto poderá ser amparado. É isso. Nós também temos envolvência com o Departamento de Águas e Esgoto, óbvio, é o nosso super parceiro, que realmente tem, ao longo desses 3 anos, contribuído muito com o projeto, né? Eles entendem a importância do projeto, na recíproca também eles dão dados e participam, e tem técnicos deles que também participam disso. Nós temos todas as principais universidades do estado de São Paulo atuando, além das 3 estaduais, nós temos a Unifesp, que é uma universidade federal, e nós temos também 2 universidades do exterior, uma no Canadá e uma no Japão. Então, todo esse grupo de pesquisadores, né, estão trabalhando, então, nesse projeto. E que isso distingue, então, por isso a gente consegue olhar além do plano, né, que, além de tudo, está defasado. Tá. Então, a gente consegue fazer essa nova visão, uma visão mais ampla e mais profunda dos problemas e também apresentar novas soluções. Temos cenários aí, lógico, típicos, né, e salutares do ambiente de pesquisa para ver outras possibilidades de alternativas, inclusive do ponto de vista científico, e temos a nossa questão aqui de gestão e planejamento mais imediatista do dia a dia. Esta combinação entre melhorar a reservação, que são princípios que estão repetidos em alguns planos diretores de água em Piracicaba, tanto a pública quanto a residencial, com esse sistema de controle de pressão e interligação, são elementos de engenharia aí do dia a dia importantes nesse contexto? Sim, isso é importantíssimo. Porque o que nós temos, aí sim, não somente na área do Batalha, mas também na distribuição de água do próprio sistema Guarani, né? Então, normalmente, o que se precisa nós tiramos a água de uma das fontes, algumas vezes se trata, como no caso do Batalha, outras vezes nós elevamos isso em caixas d'água, em elevatórias, e aí, a partir dessas elevatórias, se distribui isso por gravidade nas casas. Então, essa é a função do sistema de distribuição. O que Bauru está agora investindo, mas ainda falta bastante, e isso é um ponto importante, de investimento, de infraestrutura, é que a cidade de Bauru ele tinha alguns medidores. É muito importante você monitorar o que acontece dentro de uma rede de distribuição. Se você não tiver isso, essa medição, você não consegue identificar os problemas e otimizar essa solução. Então, por exemplo, hoje, depois de muito tempo, Bauru tem todos esses reservatórios elevados, todas essas grandes caixas d'água, eles têm um sensor. Telemetria. A telemetria, ela manda todos esses dados para o DAI, e o DAI começa a gestionar isso. Então, eles têm em tempo real, eles conseguem operar. Antigamente, não. Antigamente, o cara achava que estava num determinado nível, aí via lá o fulano, o técnico, passava o telefone, antes do celular era pior, né? Tinha que ligar. Mas aí ele passava a mão no celular e falava, e daí, fulano, quanto está o nível? Então diminui, fecha, abre e tal. Então, esse é um passo importante. Os poços ainda não estão nesse sistema, então a gente não tem ideia. Eles passam de tempos em tempos medindo, né? Eles sabem as totalizações porque eles têm hidrômetros, mas não as vazões e o que estão acontecendo nas caixas d'água. Isso é um investimento super importante, isso está acontecendo, e também foi colocado isso no plano diretor de águas, mas isso é super importante para melhorar a gestão de distribuição. Mas tudo bem, temos aí um sistema de distribuição que precisa ser melhorado e modernizado, colocado isso com sensores em uma sala só, para que ele possa operar isso de forma mais integrada e de forma mais eficiente. Existem até programas que podem apoiar isso e nós também estamos trabalhando nessa linha. Bom, aí tem a outra coisa que é a sua pergunta, sobre a reservação individual das casas. Então, o que vai acontecer? Isso é uma prática bastante comum no Brasil, tem alguns países que não adotam isso, mas em situações em que o sistema de fornecimento de água, por qualquer motivo, não é constante, né? O que acontece? As casas, tendo uma caixa d'água, a água, no período que tem, ela enche a caixa, e faltando água da rua, você tem, então, um reservatório próprio, que pode, então, fornecer água para você ao longo de um determinado período.
Normalmente, quando você tem crises de falta de água, normalmente acaba sobrando mais água, sobretudo nas regiões mais periféricas ou mais distantes, acaba tendo somente pressão de água no período noturno. Então, se a pessoa não tiver uma caixa d'água no período noturno para ser enchida, para ela poder usar durante o dia, se ela não lavar a roupa de noite, ela não tem água. Então, uma das práticas bastante já, depois de tantas crises que nós tivemos aqui mesmo em São Paulo, envolve uma grande campanha, inclusive de financiamento, né, ou de doação de caixas d'água nas casas, para melhorar, então, a reservação. Limeira, só com pontuação, professor, Limeira fez isso lá por volta de 2013, 2015 e apresentou bons resultados, reservação, melhoria individual. Exato, porque o que acontece? A gente tem que pensar que hoje nós estamos num período de estiagem, não tem água, mas vai começar a vir as chuvas, né? E nós vamos ter até transbordamentos dos rios, ou seja, excessos de água. O próprio Batalha vai transbordar, né? Isso é fato, ele transborda, ele avança, é natural desse nosso clima. Então, nesses excessos de água, é legal, então o que que acontece? Existe uma variação de oferta ao longo do tempo, do ano, né, que é estiagem e períodos úmidos, mas também ao longo do dia, sobretudo quando você tem distribuições irregulares de água. Então, se você tem uma caixa d'água, imagine assim, você tem uma caixa d'água, né, você multiplica essa caixa d'água por 100 mil residências de Bauru, você acaba tendo uma retaguarda, uma poupança individual que no seu coletivo ajuda muito, né? Porque é a soma de todos os pequenininhos, acaba dando uma grande reservação. Então, é uma reservação a mais, não só as grandes reservações das elevatórias da prefeitura, do DAE, mas também as reservações pequenas. Então, eu acho que essas coisas são bem colocadas. O que precisa ser feito, é claro que quando a qualidade da água ela é garantida até o cavalete da sua casa. Tudo que está água para dentro da casa é de responsabilidade do proprietário, inclusive a limpeza, o fechamento bom da caixa d'água, o sistema de distribuição, que requer, claro, limpeza periódica, requer desinfecção, avaliações e manutenção. Mas é uma solução muito boa na nossa cultura. Um parênteses, o senhor está falando de uma questão sistêmica aqui, né, do nosso imediatismo, naturalmente, quando a gente olha a quantidade de metros cúbicos de produção de água em Bauru, frequentemente a gente ouve aqui nos textos, até por estar numa emissora pública, falando, olha, o problema em quantidade, quantificação apenas, aqui em Bauru, nunca foi de quanto se produz, mas o quanto a gente joga fora. E o sistema todo tem um índice de vazamento muito grande. De que forma o senhor acha que esse elemento, na nossa realidade atual, contribui para essa nossa crise? Nós estamos falando que a Bauru tem, nas regiões, sobretudo mais antigas, perdas de água que beiram a 50%. Ou seja, a rede ela tem vários problemas, inclusive de idade, né? E manutenção e idade, então ela vaza. Todas as redes, não existe uma cidade no mundo que tenha vazamento zero. Tem, claro, cidades com vazamentos menores e cidades com vazamentos grandes, né? Bauru é uma cidade com grandes vazamentos, né? Existe aí uma diferença nas pequenas micromedições dos hidrômetros que são antigos, mas o fato é que se perde muita água. Então, se você diminuir e tiver uma manutenção mais adequada da rede de água, de distribuição de água, obviamente vai sobrar mais água no final do cano, porque não vai se perder ao longo do cano, então você vai ter isso. Então, tem que existir um programa. É claro que empresas como o DAE têm programas de caça de vazamentos, mas ela precisa ser, vamos dizer, otimizada e, vamos dizer, levada a um grau maior, né? Não é tão fácil achar vazamentos de água. Uma coisa é quando você vê que começa a sair água na rua, né? Mas muitos dos vazamentos são vazamentos menores e que não são vazamentos tão fáceis de ser detectados. Mas isso é um ponto que realmente você precisa fazer isso. A própria estação de tratamento de água, falando do Batalha, né? A estação de tratamento de água do Batalha é uma estação bastante antiga também. Ela é pouco eficiente, então ela mesmo tem perdas no sentido de que para tratar uma quantidade de água, ela tem que jogar fora uma outra parte da água que vai junto com sedimentos, com coisas que não pode estar na água potável, né? Aquele barro, né? A gente chama popularmente de barro, mas são silt, argilas,
que vem do próprio rio, né? O rio não tem água clarinha, o rio não tem água potável, ela precisa ser tratada. Esse processo joga uma parte da água fora. Só que existe hoje estações de tratamento muito mais eficientes, né? Existe aí também os grandes reservatórios, né? Alguns desses reservatórios apresentam algum nível de fuga também. Então, a própria estação de tratamento é uma estação que precisa de um cuidado e precisa de uma atualização importante. Então, o que nós temos? Nós temos uma fonte de água problemática, de uma bacia muito pequena, com um consumo muito grande de água, por uma competição por vários usuários de água, como nós comentamos, inclusive a própria vegetação, esse é um ponto, que sente isso na estiagem. Depois nós temos um sistema de tratamento de água que precisa ser otimizado. E depois, finalmente, um sistema de distribuição de água que também precisa ter menos fuga. Essa é uma parte de investimentos importantes, não são investimentos pequenos, são investimentos importantes, mas necessários, né? Então, é necessário para melhorar tudo isso. Porque quando a gente fala de diminuir fugas, nós também estamos falando de redução de custos. Porque, afinal de contas, essa água teve que sair de algum lugar, teve que ser bombeada de lá, teve que ser tratada e se perde, né? Então, essa perda, ela representa também perdas financeiras. A gente comenta aqui, desculpa, professor, só como um dado para destacar isso, da teoria do balde vazio, né? Não adianta ficar colocando um monte, se ele tem uma quantidade de furos aqui de forma muito simbólica. Mas o dado para o senhor, na Bela Vista, que é uma região de alta, aqui importante, próximo do centro, né? Onde são imóveis muito velhos, a cidade nasceu aqui, como o senhor sabe, no entorno da ferrovia, nós tivemos já a interligação do sistema e o sistema realizado de obras de engenharia de controle de pressão de rede, os vazamentos caíram lá na proporção acima de 50%, para ter ideia de como traz eficiência. Porque quando a gente fala de vazamento, a gente está falando de quantidade de água, mas tocou-se num ponto importante, que são as pressões. E o controle de pressão de rede é tão importante quanto o controle de vazão que passa de água no tubo, né, ou nos troncos e distribuição disso. Então, definitivamente, olhar, ver onde estão os problemas, substituições, obras e, algumas vezes, novos sistemas de troncos de distribuição de água. Mas como que a gente consegue detectar essas coisas? Através de medições. E aí sim, ter uma rede eficiente de medições de pressão, de medição de vazão em vários pontos da cidade é fundamental para o poder de distribuição, quer dizer, o órgão, quer dizer, o DAI, né, que faz esse papel, possa exatamente entender onde estão os problemas e onde está tendo o pior, no seu exemplo do seu balde, o maior furo, porque são em cima dos maiores furos que estão as maiores perdas. Mas uma coisa que a gente estava falando dessa cadeia toda, desde produção até a distribuição, nós fizemos um estudo já no início já do nosso projeto, que inclusive foi até uma tese de doutorado aqui da Escola Politécnica de Engenharia, da Poli, né, da Poli USP, que também é nosso parceiro de projeto. E a tese de uma aluna, né, da Lina, ela fez uma primeira avaliação sobre as disponibilidades de água na bacia do Batalha. E ela colocou os usuários, inclusive as evaporações e tudo mais, e ela viu que na estiagem a cidade sempre será afetada pela falta de água. Então, uma estiagem um pouquinho mais prolongada, um pouquinho mais intensa, com certeza o Batalha vai falhar, né? É que hoje, particularmente, nós estamos passando por uma estiagem, diria anômala, mas é uma estiagem extremamente forte, além do normal, do normal do passado. Perfeito. Porque esse começará a ter o novo normal do futuro. Então, a cidade duplamente precisará se preparar, porque ela não está nem preparada para o passado, mas ela vai precisar se preparar para o futuro, que será pior. Tá. Neste caso, professor, depois dessa abrangência aqui que o senhor deu sistêmica, né, de vários vetores que a gente chama aqui para entender entre questões de engenharia, o nosso imediatismo, complexidade desse sistema todo, no Batalha em específico, além de, por exemplo, algumas coisas que estão mais na nossa linha aqui, vamos plantar mais árvore, vamos recuperar a mata ciliar, vamos conversar no consórcio com coisas do dia a dia, né? Com Agudos e Piratininga para ver se a gente refloresta isso no tempo, vamos trocar a ETA, parar de jogar 1.200.000 litros de água no tratamento fora. Tem algum outro destaque que o senhor diria a partir deste novo normal aí, que são
extremos climáticos que, infelizmente, uma tendência de estiagem mais longa? Sim. Existem coisas que nós podemos falar mais imediatas e coisas de mais longo prazo. Mas eu insistiria que um dos problemas que nós temos que se enfrenta nesse reservatório é a necessidade de desassoreamento do reservatório do Batalha. Isso daí acontece porque não temos mata ciliar em toda a área. Isso é fundamental. Porque de onde vem esse sedimento? Esse sedimento vem da erosão do solo, né, que normalmente tem áreas sem vegetação, né, ou sem uma vegetação densa o suficiente, ou culturas que removem muita terra e deixam exposta na época da chuva, e a chuva leva e erosiona. Bauru é típica por grandes fossorocas, por grandes erosões, é um solo bastante frágil nesse sentido. Então, se você só ficar dragando e limpando o canal, é que nem enxugar gelo. Acho que o exemplo é isso. Então, você precisa parar ou diminuir ou cessar. E a melhor coisa para fazer isso é uma coisa que a natureza nos dá, que é mata ciliar. A mata ciliar, o que acontece? Aquela água toda da enxurrada vem cheia de sedimento. Quando ela começa a pegar um montão de árvores, e quanto maior essa área, né, de árvores, vegetação e tudo mais, ela diminui a velocidade da água e os sedimentos vão ficando por lá. Então, menos sedimento vai para o rio, menos necessidade disso. Então, um programa de identificação de áreas de erosão, um programa de melhora dos tipos de culturas agrícolas que gerem menos geração de sedimento em escoamento, em enxurrada, né? E um programa de mata ciliar, identificação de mata ciliar, isso é uma coisa fundamental e necessária para ser feito. O senhor vê preocupação com a celulose aqui, por causa dos tamanhos de plantação dos eucaliptos na Bracel, de uma forma da bacia? Então, aí eu entraria nas outras medidas, que são medidas não tão imediatas, mas são igualmente importantes. Quando você tem uma crise hídrica, acho que esse é um ponto importante, todo mundo associa crises hídricas à falta d'água, à estiagem, né? Mas a crise hídrica só acontece quando três coisas acontecem juntas. Um é a falta d'água, é a estiagem. Mas a falta de investimento é importante, e a outra é a falta de gestão. Porque você tem regiões no mundo, e regiões muito secas no mundo, em que nunca tem crise hídrica. Porque o que eles fizeram? Para compensar o problema de falta d'água, que é natural, né? O que eles fazem? Eles investiram muito em sistemas de produção, em sistema de reservação, em perdas de fugas, etc, etc. Mas isso também não é suficiente. O que precisa é um bom programa de gestão. Explico. E aí sim a resposta à sua pergunta sobre a questão do que fazer no Batalha, né? Que é a sua pergunta, que é super legal. É assim, todo mundo é usuário de água, né? Inclusive os eucaliptos. Eucalipto é uma árvore impressionante, no sentido de ser uma árvore extremamente adaptada a situações de climas extremados. Eucalipto, ele não é natural do Brasil, é uma árvore introduzida. Ela vem da região da Austrália, daquela região da Oceania. E ela é uma árvore de deserto. É uma árvore que se adapta muito bem. É uma árvore extremamente adaptada a condições climáticas difíceis. É uma árvore muito boa para gerar celulose, porque, para falar a verdade, ela tem um crescimento super rápido. Como é uma árvore muito comercial, o pessoal de melhorias genéticas também trabalharam muito sobre o eucalipto. Hoje, o eucalipto é muito eficiente. Hoje, em 4 anos e pouco, você tem um eucalipto adulto em época de corte. E quando você corta, a próxima rebrota é muito rápida. Então, você tem uma árvore muito rápida. É um super recurso, é um recurso econômico importante. Bauru está se destacando como um grande produtor de papel celulose, é uma indústria importante, claro que gera empregos e etc. Mas a gente precisa saber plantar onde esses eucaliptos, porque a árvore de eucalipto, não uma árvore, porque uma árvore de eucalipto contra uma árvore, um jacarandá mimoso, por exemplo, que é uma árvore mais natural, né, uma primavera ou qualquer coisa assim, eles praticamente, um jatobá, eles usam a mesma quantidade de água. O que diferencia uma da outra é que a densidade de árvores e a rapidez de crescimento de eucalipto é muito grande. Então, como ele é uma árvore comercial em que a função é plantar o máximo possível em menor área e o crescimento mais rápido,
sim, ele começa a ser um grande usuário. Ele pode ser plantado em outras regiões. O Brasil tem, né, capacidade disso, nós temos chuvas. O problema é o Batalha. Ele é um grande usuário de água e ele compete com a mesma água que nós estamos fazendo chegar no rio Batalha, que abastece a cidade de Bauru. Aí sim, a resposta à pergunta, depois de uma longa explicação. Desculpe, a minha questão meio professoral, é uma questão Fica tranquilo, é importante. de formação, né? De formação minha de ser professor, que gosta de explicar muito. Mas o lance assim, é ter um programa de gestão de uso do solo na região. E aí nós optarmos por culturas agrícolas que sejam menos consumidoras de água, né? Ou, em alguns lugares, utilizar mais água subterrânea, porque a água subterrânea ela vai ser extraída numa determinada região da bacia que leva anos para influenciar a vazão do rio Batalha, depende de onde o poço está. Claro, se você colocar um poço ao lado do rio, você extrai água diretamente do rio. Mas se você coloca poços mais distantes, você poderia usar, inclusive, água subterrânea para irrigação, né? E você impactaria menos a retirada direta de água do Batalha para isso. Ou, quando você tem evaporações de grandes áreas agrícolas, você diminui, então, o escoamento de água que chega no Batalha para ser aproveitado. Então, a resposta é, precisamos de fazer um plano de gestão de uso de solo e água e economia. Porque, para falar a verdade, o proprietário rural tem a função, ele é produtor rural. Ele quer ver, claro, o negócio dele está baseado em plantar e ter, obviamente, lucro a partir disso. Aliás, os dados, só para as pessoas lembrarem, né, por uma questão em metro cúbico de consumo da água, de uma forma geral, subterrânea ou de superfície, a agricultura é o maior consumidor, né? 70% de toda a água do planeta que é usado por nós, né, pela humanidade, vai para a agricultura, né? E os 30% vai para a indústria, comércio, serviços e uso de abastecimento. Então, a agricultura, pela própria razão, né, a planta basicamente é água, precisa de água. Então, esse é o ponto. Esse não é em si um problema. O problema é o que se planta em determinados lugares, em bacias complicadas, como o Batalha. Certo. Então, aí nós temos uma opção, que aí sim é colocar uma concertação necessária entre o agricultor, os poderes públicos, inclusive o municipal, e no caso do Batalha são os 3 municípios, porque são os 3 municípios que dividem essa Agudos, né? Também é uma cidade que nós não falamos, mas a parte rural de Agudos está dentro do Batalha, né? Piratininga e o próprio Bauru. Nós precisamos, então, reunir todo mundo, e, através do comitê de bacia, que é a instância importante, existe um comitê de bacia dessa região, que é do comitê do Batalha, Tietê Batalha, um comitê, é o fórum da discussão disso. E uma coisa que nós vamos além é o seguinte, o fato do agricultor não poder plantar determinados tipos de cultura, porque beneficiaria a cidade de Bauru, também poderia ter-se instrumentos econômicos de compensações financeiras. Esse é um instrumento de meio ambiente bastante útil nessas situações e estão começando a ser mais empregados, inclusive, no Brasil. Ou seja, a população de Bauru precisa de água, ponto. Ela tira a água do Batalha, ponto. O agricultor precisa de água e ele tira a água do Batalha. A situação é, se o agricultor mudar de cultura A para a cultura B, ele vai reduzir o consumo de água. Melhor para a cidade de... Só que, quem sabe, a cultura B não seja tão rentável para ele que a cultura A, que a primeira cultura. Então, nós teremos que fazer um tipo de acordo entre as partes para ter sistemas de compensações ou incentivos. Nós podemos incentivar, por exemplo, os produtores agrícolas através das casas de lavoura, através de apoio técnico, apoio financeiro, apoio da Embrapa, por exemplo, de mudar culturas e ter culturas igualmente rentáveis ou até mais rentáveis na área do Batalha, mas que consuma menos água. Ou que consuma água na época que o Batalha tem muita água, porque o Batalha, como disse, tem períodos com água e tem períodos sem água. E sem ter toda essa opção de ciência e pesquisa importantíssima para entender de forma sistêmica a questão, o senhor deve ter ouvido aí no horizonte, mas nós vamos buscar uma outra fonte de abastecimento para compensar a nossa carência do Batalha hoje, inclusive 22 quilômetros para lá, ou vamos no sistema do Água Parada, que é uma outra região da cidade, para ver se a gente custa para cá, mas o senhor já deve ter ouvido também, não,
vai a 30 quilômetros e pega no Tietê, que aqui no interior ainda ele está bastante. A Bracell, a maior fábrica de celulose do mundo, aqui do lado, como o senhor bem sabe, fez isso, colocou uma adutora lá. Parecem questões mais simplistas, não estão ancoradas em pesquisa e ciência, que é o papel do senhor. O que o senhor vê sobre essa distância, carência, imediatismo e o fator político aí? Vai buscar água no Tietê, esquece. Eu acho que essa é uma resposta mais que científica, técnica e financeira. Perfeito. Trazer a água de qualquer lugar tem custos, né? Tem custos. E um custo muito importante são adutoras, porque quando nós falamos de adutoras, estamos falando de canos, que obviamente tem um investimento aí, mas nós também temos que falar sobre por onde nós vamos passar esse cano. Vai Licença passar por ambiental? propriedades, vai passar por propriedades privadas, você vai precisar ter... Uma coisa é o poder público municipal tem uma capacidade de requerer áreas para o bem público com mais, vamos dizer, força, porque está dentro do território de abrangência da sua jurisdição. Mas quando nós falamos de você trazer água do Tietê, nós estamos falando que nós vamos atravessar vários municípios com vários interesses econômicos e com vários problemas fundiários. Então é isso. Nós vamos ter que passar isso por baixo de rodovias, nós vamos ter que passar por rios, nós vamos ter que subir e descer, vai ter bombeamentos necessários, porque o Tietê é bem mais baixo. Aliás, os rios de vocês correm para o Tietê, então, obviamente, o rio Tietê é mais baixo que vocês estão mais altos. Então, vocês vão ter que bombear água, não vem por gravidade. Isso também tem custo. E todo esse custo somado, né, tem que ser colocado na mesa e falar, não, isso daqui custa tantos milhões em tantos anos e a operação disso tem tais riscos. Perfeito. Porque ela não é isenta de risco e custa tanto para manter esse sistema funcionando. Ok. Aí a pergunta é, por que não buscar fontes mais próximas? Inclusive no próprio Guarani. O Guarani, com poços mais distantes dessa região mais complicadinha, que é o centro, como nós já explicamos, ela tem poços de 200 mil litros por hora. Na região norte, por exemplo? A região norte, por exemplo. Então, se você coloca 4, 5 poços em regiões estratégicas, que existem áreas, dentro, inclusive, da própria área do município, ou seja, operacionalizado, se for necessário fazer algum tipo de requerimento de área, é uma coisa mais simples, né? Simples, bem mais, juridicamente é bem mais simples. E aí, claro, fazer adutoras menores, que obviamente têm custos menores. Então, eu não acho que, não sou contra sistemas adutores longos e algumas vezes são necessários mesmo, mas nós temos que ver, então, qual que é a qualidade e quantidade de água e quais são as outras opções que nós colocamos sobre a mesa. Então, um bom estudo de gerenciamento requer você, na mesa, colocar as soluções e fazer um estudo de pré-viabilidade, né? Não precisa ser um estudo de detalhe, que dá grandes valores de quanto custará cada um desses sistemas. Alguns custarão, tipo, 8 milhões, 10 milhões, 20, 30, 40, X milhões. E aí nós vemos, então, os riscos, os benefícios, e alguém vai ter que pagar por tudo isso. Então, essa é a solução. Tietê, me parece, do que nós entendemos, em frente, por exemplo, à questão dos poços do Guarani, me parece uma solução muito mais cara do que soluções muito mais próximas da cidade de Bauru. A outra também é que existem outros rios. Embora não sejam abundantes, existem outros rios e tem que se fazer um estudo sobre locação de alguma possibilidade de novas captações, ou captações aditivas, ou trocar uma captação por outra, captação de água superficial, eu quero dizer. Ok, né? ok. Então, essa é uma outra possibilidade. O Plano Diretor de Águas, aí voltando ao documento, ele não fez isso. Ele fez, mas os instrumentos que eles utilizaram na época não eram suficientemente detalhados para você ter as garantias, porque o rio tem toda a questão de flutuações, de estiagens, de probabilidades de seca, né, que eles não fizeram esse tipo de análise. Então, um estudo desse tipo, né, um estudo técnico desse tipo, é necessário, inclusive como uma das alternativas para suplantar o problema que nós temos hoje observado em Bauru. Então, nós temos aí algumas soluções. E aí, simplificando, que seria pensar em uma nova captação no próprio Batalha, as melhorias necessárias e mais emergenciais na própria captação que nós temos, que isso vai dar mais fôlego à cidade, pensar em situações de abastecimento de água subterrânea através de poços do Batalha,
desculpe, Do do aquífero do Aguarari? Guarani. Ou também, isso também é uma outra coisa que nós estamos trabalhando, que é interessante, a cidade de Bauru, ele tem mais ou menos 600 poços artesianos, né? São poços feitos por engenharia, muitos são muito bons, realmente bem construídos, que abastecem condomínios e tudo mais. Essa é uma fonte aditiva de água. Essa fonte aditiva de água, que é o alto abastecimento desses poços, representa algo como entre coisas próximas a 10% da total da demanda da cidade é feita por esses poços, né? Só que eles são feitos meio erraticamente, assim, o proprietário, normalmente com um condomínio, ou uma indústria, um negócio, precisa de água, ele tem direito, por lei, a fazer isso, nova lei de saneamento permite, para condomínios, por exemplo, e residências multifamiliares, ele pode perfurar o poço e ele vai pedir outorga, vai pedir autorização de uso. O fato da pessoa produzir a sua água, ele não pode vender a água para colocar na rede, como existe na eletricidade. Na eletricidade é possível fazer isso. Em água não é possível. Nitidamente não é possível, porque você pode gerar uma água contaminada e você contaminaria a rede. Então, é uma questão de Sanitária. é sanitário, mas é correto. Mas o fato de você, como usuário de água, não usar a rede pública, você beneficia a cidade. E você beneficia toda a cidade, porque você diminui as pressões da rede em termos de demanda. E é um investimento privado. Nós não temos ainda, estamos fazendo os cálculos para Bauru, quais são os benefícios na questão de Bauru, mas só para vocês terem uma ideia, no Brasil, os sistemas de autoabastecimento por água subterrânea produz 500 metros cúbicos de água por segundo, que é suficiente para abastecer uma população equivalente ao Brasil inteiro com poços. A maior parte desses poços são privados. 85% desses poços são privados. Só de investimento na construção desses poços no Brasil, né, é equivalente a 6 anos de investimento dos governos totais na área de saneamento. Então, é um super investimento privado, né, feito em várias partes do Brasil, né, e é um investimento privado, então foi um investimento mesmo, em que o poder público não teve que lançar mão de dinheiro para fazer isso. E ele, o que ele faz? Ele dá 500 metros cúbicos de água por segundo, nós estamos falando, são 10 regiões metropolitanas de São Paulo, né? Ou toda a população do Brasil, de água subterrânea de boa qualidade, que ajuda muito. Na época da crise que nós tivemos em São Paulo, né, 2014, 2016, ele foi responsável por 25%, os postos privados foram responsáveis por 25% de total da demanda da cidade, da região metropolitana de São Paulo. 25% da água veio de poços privados, 11 mil poços privados que produziam 10 metros cúbicos de água por segundo. E é um investimento privado e é um investimento que pode fazer a diferença. Em Bauru já faz a diferença nos condomínios, mas a gente estava pensando em analisar melhor o impacto disso e como, inclusive, incentivar mais postos privados dentro da cidade para diminuição das demandas, que é uma novidade de gestão, mas é uma coisa que a gente está estudando dentro do nosso projeto. Professor Ricardo Irata, muito obrigado. São inúmeras informações necessárias, né, de um amplo estudo de pesquisa que o senhor está fazendo do belíssimo projeto Sacre, e a gente vai incomodar o senhor no bom sentido outras vezes para ir atualizando essas nossas ansiedades aqui, também estudando um pouco mais a nossa aldeia. Afinal, a gente tem sede para resolver elas de curto ou não prazo. Não, perfeito. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que uma das funções do nosso projeto é justamente levar boa informação, informação técnica, científica às pessoas. E eu realmente agradeço, né, a TV Câmara e a Rádio Câmara a oportunidade que a gente tem de expor isso e discutir, porque afinal de contas, algumas soluções nós temos aqui as nossas ideias e estamos implementando pilotos, mas várias dessas soluções são feitas compartilhadamente, como eu disse, entre os parceiros, inclusive os parceiros de Bauru, os usuários também. É uma época hoje que nós estamos fazendo contatos com os grandes usuários de água de Bauru para achar soluções
boas para todo mundo. Mas eu que agradeço, então, essa oportunidade e a vocês. Obrigado ao professor Ricardo Hirata, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, coordenador do projeto SACRE. Se você acompanhou o nosso programa aqui no meio do caminho, não se preocupe, é um documento público. Ele está disponível, como todos da programação da TV Câmara Bauru, na página do YouTube. É só você clicar em vídeos. Está tudo lá. Até o nosso próximo Espaço Aberto.